Doutor Danilo, seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa Mulher para falar da saúde dos nossos animaizinhos de estimação. Obrigado novamente pelo convite, Laís. Estou muito feliz de estar aqui. Doutor Danilo, vamos falar hoje da saúde, dos cuidados com os felinos, com os gatos. Sim, eu estava muito ansioso para a gente fazer esse programa porque eu gosto muito desse assunto. Hoje, dentro da medicina de pequenos animais, a medicina felina já é algo específico. A gente já tem um olhar médico específico para o gato, focado, porque é uma espécie que vem crescendo muito o contato com o ser humano, principalmente pela tendência de urbanização. Então, hoje, a cidade se urbanizando, qual que é a tendência? As pessoas ficarem mais tempo fora de casa, morarem cada vez em lugares menores, apartamentos, etc. E isso acarreta uma escolha ao felino. Então, a médio e longo prazo, as pessoas vão começar a ter cada vez mais gatos e menos cães. E qual é a principal diferença aí nos cuidados com os cães e com os gatos? Certo. Bem, vale pontuar que os gatos, diferentemente dos cães, eles não são uma espécie ainda 100% domesticada. Não sendo uma espécie 100% domesticada, a gente tem que entender que os comportamentos primitivos deles ainda são remanescentes e isso influencia diretamente. Mas, por exemplo, as pessoas têm a ideia de que o gato ele é um animal mais rústico. E isso já cai em demérito do cuidado. Então, o que as pessoas poderiam fazer semelhante aos cães: castração preventiva, vacinação, vermifugação, não ter acesso à rua, tudo isso são coisas que os caninos sempre têm cuidados melhores do que os felinos em aspecto mais geral. Até porque as pessoas reclamam que é uma espécie mais difícil de manipular, etc., que não precisa de tanto cuidado. Então, esse, na verdade, seria um ponto que as pessoas acham que é diferente e deveria ser mais similar. Agora, é uma espécie diferente nos comportamentos básicos de casa. Então, é uma espécie que requer um pouco mais de olhar e de atenção para se alimentar, para tomar água, para usar caixinha de areia, para estar urinando, defecando. Tudo isso pode influenciar, inclusive, clinicamente nos animais. Então, faz muito bem se orientar sobre comportamento felino, porque é uma espécie mais delicada, onde o olhar do proprietário deve ser mais afiado, para que tenha um convívio bom dentro de casa. E quais são as principais doenças aí que atingem os felinos? Bem, a gente pode separar em duas categorias: as doenças que acontecem na rua, que geralmente são doenças infecciosas, e as doenças que acontecem dentro de casa. Dentre as doenças infecciosas, muitas se previnem com vacinação, como é o caso, que tem até foto da rinotraqueite, que é um herpes vírus que vai pegar o trato respiratório e ocular do felino, vai causar... E por ser um herpes vírus, muitas vezes ele tem a mesma característica do ser humano, de se tornar uma infecção crônica que pode vir a ter recidivas de quadros frequentemente. A calicivirose também, que geralmente ocorre ferida na boca dos gatos. Doenças que também não têm vacinação, onde a prevenção de o gato não sair na rua é extremamente importante, Então, na rua pode estar pegando aí a FIV, por exemplo, que é a imunodeficiência felina, que é um vírus que tem um comportamento semelhante ao HIV em ser humano, o FeLV, que tem a vacina, que se comporta como leucemia, e principalmente o que me preocupa muito, que é a peritonite infecciosa felina, que inclusive é um coronavírus, É o coronavírus felino, só que a doença se manifesta de outra forma e de uma forma extremamente agressiva, Então, se o animal ele vem a se contaminar com o coronavírus felino, a perspectiva clínica é muito baixa. Então, o animal realmente deve ficar restrito dentro de casa. Dentro de casa podem acontecer doenças também, A questão do estresse, que eu digo, e principalmente em fatores ambientais, pode contribuir muito para a cistite intersticial, onde o animal, pelo estresse, tem um desenvolvimento clínico neuroendócrino, onde ele vai deixar de urinar, vai ficar obstruído. O animal pode vir a se obstruir por fatores
físicos mesmo, então às vezes na própria dieta, na ingestão hídrica, está acumulando cálculo, sedimento na urina. A uretra do gato macho é muito fina, então ela pode vir a entupir, de fato, com esses plugs, com esses cálculos que podem se formar. A dieta não deve ser balanceada, não pode ser muito gordurosa, isso pode estar desenvolvendo aí quadros comuns de colangiopatite, lipidose hepática, né? São todas doenças de fígado, de vesícula biliar. E temos aí também, né, a famosa doença renal crônica, que é o drama aí de muita gente que tem gato principalmente idoso, onde a doença causa uma degeneração renal muito grande e com isso tem toda uma disfunção clínica. O que leva a doença, doutor? Então, ela é multifatorial. Pode ser vinda de problema cardíaco, de doença infecciosa que se instaurou no rim, de dieta com muita proteína, uma série de coisas. Por ser multifatorial, a gente, muitas vezes a causa não vai ser nem o mais determinante, mas pensar na doença como um todo e que o manejo dentro de casa pode muitas vezes estar fazendo a diferença na prevenção dessa doença também. Falando, né, no manejo ali em casa, a gente tem que falar também do seu atendimento, né? O seu atendimento é feito em casa, as pessoas de repente têm um problema com o animalzinho, te liga e você vai até a casa, vai realizar esse atendimento sem tirar o animal, né, do seu habitat ali. E eu queria que você falasse as vantagens de atender um felino em casa. A gente já sabe que o cachorro até é mais fácil, né, transportar, sim, mas o gato a gente entende que realmente é mais difícil, é complicado. Eu, como veterinário, já cansei de ouvir histórias, relatos de pessoas que foram traumatizadas, né, que levou o gato na clínica e deu trabalho, né, e o gato fica traumatizado, o dono fica, às vezes, é mais sensível, né, de ver o animal sendo contido, etc. Porque o gato, ele é uma espécie que ele precisa ter o controle sobre o ambiente, ele precisa se sentir confortável no ambiente. Se a clínica, principalmente, não tem uma estrutura focada para os gatos, muitas vezes esse animal ele já está estressando na hora de entrar desde a hora de entrar na caixa em casa até o momento que chega na clínica, e tudo isso atrapalha muito o desenvolvimento da consulta clínica e da avaliação, se o animal está muito estressado. Tem animal que, inclusive, nem aceita ser manipulado, que muitas vezes tem que ser pré-medicado antes de qualquer consulta, sendo tanto a domicílio quanto em ambiente clínico, né? É claro que, assim, se o animal tem uma eventualidade clínica grave, que precise de uma estrutura, de uma UTI, de coisas do tipo, não é indicado o atendimento domiciliar. Mas na maioria dos casos que podem ser resolvidos dentro de casa, o animal vai ficar muito mais confortável, né? Então os veterinários hoje falam muito do cat friendly, que é a abordagem amigável que se faz com os gatos para que eles se sintam mais confortáveis, mais confiantes e que o procedimento veterinário não seja traumatizante para ambos, para o tutor quanto para o animal. Então, tudo isso é uma vantagem muito grande e hoje eu atendendo gatos a domicílio, eu sinto que a consulta é muito mais proveitosa. Inclusive de ver o ambiente, como que o gato interage na casa, como que o gato interage com os donos. Tudo isso faz a diferença, porque é um animal que muitas vezes mostra muito pouco sintoma, né? O tutor vê um detalhe muito pequeno e isso já começa a influenciar em toda a questão. Eu falei de gato obstruir, eu nunca esqueço a história do Alexandre Daniel, que é um dos maiores nomes da medicina felina, que ele descobriu que o gato tinha parado de urinar porque tinham trocado o micro-ondas da casa. Nossa! Então, são coisas muito pequenas mesmo, que muitas vezes fazem a diferença. Olha, cada coisa. E, doutor, quando a gente fala de gato, né, de felino, de doenças relacionadas aos gatos, sempre surge na cabeça a ideia da toxoplasmose. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação do gato com a toxoplasmose. Boa pergunta, porque, na verdade, as pessoas fazem o inverso do que deveriam. Se preocupam muito com o que é mais tranquilo e subestimam o que é realmente importante a se aplicar. Primeira coisa, então, o toxoplasma, ele é um protozoário
e ele acomete praticamente todos os animais de sangue quente, só que o gato ele é o hospedeiro definitivo do Toxoplasma, os outros animais são hospedeiros acidentais. Então, o gato ele pode estar vindo aí se contaminar. Existe uma série de contaminações, mas as mais frequentes em gatos é comer carne crua e sair na rua e ter contato com as fezes de outro gato que está eliminando aí o protozoário, né? Entre outras coisas que é mais aplicado ao ser humano, como verdura mal lavada, não devidamente higienizada. Muitas vezes se recomenda fazer higienização até com água sanitária durante um tempinho. Água não filtrada, de rio, todas essas coisas podem... Pessoa que mora em sítio fazenda, que pega coisa da horta, todo esse tipo de coisa. Então, a partir do momento que o gato se infecta, seja por carne crua, que não pode dar, tem que bater o martelo nisso, ou da rua, do que for, ele vai desenvolver a fase aguda. A fase aguda da doença, ele vai estar eliminando aí o protozoário por uma média de 20 dias. E depois disso ele não elimina mais o protozoário. Nunca mais. É porque, inclusive, o animal se torna resistente a novas infecções. Ele pode se tornar portador para o resto da vida da toxoplasmose, mas não necessariamente continuar eliminando o protozoário. Esse protozoário ele vai ser eliminado, então, apenas na fase aguda, e nas fezes, para ele esporular o ovinho, né, o cisto, para ele esporular e se tornar infectante, você tem que dar um período aí de 48 horas a 5 dias. Ou seja, se você recolhe as fezes do seu animal a cada 24 horas, você não está dando tempo para o cisto esporular. E com isso se faz uma prevenção melhor, né? A gente tem que pensar que a toxoplasmose, o grupo de risco para ser humano são as mulheres grávidas, né? Porque se a mulher se infecta durante a gestação, ela pode estar vindo a transmitir infecção para o feto, e isso causa malformação, quadros de hidrocefalia, etc. E para as pessoas que têm alguma imunodeficiência, né? Pessoa convalescente, portador de HIV, pessoas que têm imunidade baixa. Doutor, acho que dá uma explicação rápida aqui, mas acho que esse tema vale um outro programa também, né? Para a gente abordar com mais detalhes, porque é um tema que gera bastante dúvidas, Sim. Né? Inclusive eu fico à disposição na internet, pelo celular, né? Para estar fazendo esse contato com quem tiver dúvida, etc. Porque é o que eu falo, né? O veterinário não é só um profissional de saúde animal, é um profissional de saúde pública. A gente falando de toxoplasmose aqui, a gente está falando de tudo, né? A gente não está falando só de saúde animal, estamos falando de saúde pública. Doutor, quero agradecê-lo pela presença mais uma vez aqui no nosso programa, no nosso quadro Dicas Pet. Lembrando que nós estamos tomando, né, todos os cuidados, as precauções aqui, o distanciamento, o álcool em gel está aqui, o doutor Danilo veio de máscara até aqui, eu também estava de máscara até entrar no estúdio, então estamos tomando aí todos os cuidados. Doutor, muito obrigada mais uma vez, viu, pela presença. Obrigado, Laís. E sempre bom ressaltar para quem está assistindo, né, fiquem em casa, se cuidem e Deus vai abençoar a vida de todos nós. Amém.